Angelos apostores ait, annuncio vobis gaudium magnum, quia natus est vobis hodie. Boa tarde a todos. Continuando a aula anterior sobre cultura medieval, eu quero falar com vocês agora de alguns aspectos importantes e ao longo do vídeo vocês vão vendo algumas figuras importantes para o meu discurso aqui de hoje. Bom, como eu disse na aula anterior, a cultura medieval ela está relacionada com a religiosidade e isso vai se refletir na música, na arquitetura, na pintura, na literatura, talvez tirando um pouco a literatura de cavalaria, mas mesmo assim a literatura de cavalaria ainda carrega elementos cristãos. Muitos dos grandes cavaleiros da literatura de cavalaria são cavaleiros templários, e para aqueles que não sabem, cavaleiros templários são aqueles homens que saíram da Europa e foram lutar contra os infiéis lá nas Terras Santas, no Oriente, né? Lá no Oriente Médio, para libertar as Terras Santas ou Jerusalém do domínio dos muçulmanos. Bom, mas então, vamos começar então. Eu na última aula falei um pouco sobre arquitetura, expliquei a vocês a diferença entre o românico, entre o gótico, que são essas formas arquitetônicas típicas da Idade Média, o românico recuperando valores romanos, né, antigos, como eu falei, o uso de colunas, a construção em abóbodas, né, na parte do teto, e no caso do gótico, os gárgulas, os vitrais, as igrejas apontando para cima, ok? Digamos assim, as torres pontiagudas, né? Bom, agora eu quero tratar com vocês de alguns outros aspectos. Por exemplo, a pintura. Bom, existe uma pintura gótica, mas a pintura medieval ela carrega elementos religiosos. Por exemplo, a pintura gótica ou ela retrata a vida de alguns santos, como inclusive a literatura também. Você tem a literatura própria descrevendo a vida dos santos, é o que a gente chama de hagiografia, né? São a vida dos santos. Você tem também pinturas que retratam a vida de Jesus e pinturas que retratam todo aquele imaginário medieval que vai estar relacionado a duas coisas antagônicas, que é o paraíso celestial e o inferno, né? Inclusive até a noção vai ser criada na Idade Média, a noção de uma camada intermediária. Você tem os céus, o paraíso, você tem o inferno e no meio deles há o limbo, ok? Acaba se criando esse limbo com a intenção de, por exemplo, algumas pessoas dá a chance, alimentar a esperança de que a pessoa após a morte ela ainda teria uma salvação, ela não iria nem para o inferno nem para o céu, ela iria para o limbo, que seria uma passagem intermediária em que depois ela se arrependeria dos pecados e ela acabaria ascendendo aos céus. E também isso foi usado no sentido de alimentar a igreja de riqueza, porque antes da morte, na hora que os padres davam extrema-unção, né, aquele confessava os seus pecados e o padre então o convencia a deixar os seus bens para a igreja e que em troca ele não iria para o inferno, mas iria para o limbo e ali passaria um tempo. Em algumas ocasiões os homens da igreja passavam nas cidades e aí cobravam das pessoas, por exemplo, seus parentes estão no limbo, então dê uma moeda para a igreja que ele vai ascender aos céus. Então isso foi usado também de uma maneira muito audaz, perspicaz e nada ética por parte da igreja, a criação do limbo,
né? Mas hoje na pintura eu quero colocar para vocês, eu vou colocar aqui, né, Hieronymus Bosch. Hieronymus Bosch é um pintor holandês do século XV, do final da Idade Média. E ele retrata nas suas pinturas exatamente essa dicotomia, céu e inferno, prazer e sofrimento, que é o que marca essencialmente o pensamento, o imaginário medieval. Vocês vão ver aqui que eu vou colocar as imagens de duas pinturas. Uma é o Jardim das Delícias, que retrata exatamente uma espécie de paraíso celestial, onde as pessoas vivem nuas, onde as pessoas têm uma certa libertinagem, uma liberdade total. De outro lado, eu vou mostrar para vocês a pintura, como que se chama a pintura? Pegar as minhas anotações, As Tentações de Santo Antão, isso, As Tentações de Santo Antão. As Tentações de Santo Antão retratam exatamente esse lado obscuro, esse lado infernal, ok? E vocês vão ter, então, eu vou colocar aqui no equipamento aqui, vou colocar as imagens e como música de fundo para essas vídeos aulas, né, eu estou colocando aqui o canto gregoriano, que é a música típica da Idade Média, né, monofônica, mas esse é assunto para um outro vídeo. Salva